Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. E hoje vamos conhecer mais um pouquinho da história da Parashá da semana baseado no Pequeno Midrash. Essa semana estamos conhecendo a história do nosso patriarca Avram. E a primeira curiosidade que temos dele fala a respeito de quando Hashem ordena a Avram deixar seu pai e ir para Eretz Canaã. Enquanto Avram e sua esposa Sarai viviam em Harã, eles ensinavam os outros sobre Hashem. Avram ensinava aos homens e Sarai às mulheres a acreditar em um único Deus, que criara os céus e a terra. Hashem viu que não existia um tzadik como Avram. Ele, portanto, decidiu tornar Avram um pai de uma nação santa, o povo judeu. Ele disse a Avram: não é apropriado para você viver nesta terra profana junto de seu pai e de sua família que adora ídolos. Deixe este lugar e vá para a terra que eu mostrarei a você. Por que Hashem não disse a Avram o nome da terra para onde ele queria que Avram fosse? Eretz Canaã, que é um outro nome também para Eretz Israel. Hashem estava testando Avram. Ele escutaria Hashem e se mudaria para um lugar sem saber para onde estava indo? Hashem também não queria que o pai de Avram, Terar, fosse junto com ele. Terar poderia querer se estabelecer em Eretz Israel juntamente com seu filho, mas como Avram não sabia para onde estava indo, ele disse ao seu pai: Hashem ordenou viajar para o fim do mundo. Quando Terar ouviu isso, ele preferiu permanecer em Harã. Avram disse a Sarai: não nos atrasemos nem um dia, partiremos imediatamente. Avram levou junto com ele seu sobrinho Ló, filho de Harã e irmão de Sarai. Ele era órfão e vivia com eles. Muitas das pessoas a quem Avram e Sarai ensinaram a acreditar em Hashem também decidiram acompanhá-los em sua viagem. Hashem enviou nuvens à frente de Avram e sua família para mostrar o caminho que ele queria que seguissem. Logo depois que Avram, Sarai e sua família chegaram em Eretz Canaã, a chuva parou de cair. As sementes pararam de crescer, logo não havia frutas, nem vegetais e mais nenhum grão. As pessoas ficavam mais famintas a cada dia. Hashem causou esta fome para dar a Avram um pouco de teste. Iria ele agora reclamar? Isso não é justo. Primeiro Hashem me mandou para Eretz Canaã e agora eu não tenho nada para comer aqui? Mas Avram nunca reclamava. Ele tinha certeza de que tudo que Hashem faz tem uma boa razão. Avram disse a Sarai: vamos para o Egito. Lá há bastante comida. Mesmo quando não chove, o rio Nilo irriga a terra. Mas algo incomodava Avram. Ele disse: eu me sinto mal por ter que ir para o Egito. Normalmente convidamos pessoas para nossa casa, oferecemos-lhe uma refeição e quando elas querem nos agradecer, lhe explicamos que é Hashem que provê comida a todos. Deste modo, nós ensinamos às pessoas. Mas o Egito é um país muito rico. As pessoas não precisam de nossa comida. Eu tenho medo que não conseguiremos mais ensinar as pessoas sobre Hashem. No entanto, Avram não tinha outra escolha senão viajar para o Egito. Quando Avram, Sarai e Lot se aproximaram da fronteira do Egito, Avram disse: os egípcios são pessoas perversas. Quando veem uma mulher casada muito bonita, eles matam seu marido e a tomam como esposa. Sarai, por favor, diga a todos que você é minha irmã, assim eles não me matarão. Isso não é uma mentira, porque você é neta de meu pai e uma neta é considerada uma filha. Como um cuidado adicional, Avram escondeu Sarai em uma grande caixa. Ele esperava que não a descobrissem. Mas os oficiais do rei cuidavam da fronteira, abriram a caixa e encontraram Sarai. Eles mandaram uma mensagem ao faraó: uma bela mulher chegou aqui juntamente com seu irmão. O faraó enviou seus soldados para trazer Sarai para o palácio. O faraó disse a Sarai: você se tornará minha esposa.
Ao irmão de Sarai, Avram, o faraó deu muitos presentes para que ele concordasse em entregar Sarai. Sarai disse ao faraó: Eu sou uma mulher casada, você não pode me manter em seu palácio, devolva-me a Avram. Mas o faraó não lhe deu ouvidos. Sarai ficou com muito medo e rezou para Hashem ajudá-la. Hashem enviou um anjo para proteger Sarai. Cada vez que Sarai ordenava ao anjo: golpeie o faraó, o anjo o castigava. O faraó foi atingido por 10 tipos diferentes de pragas. Hashem também atingiu toda a família do faraó com pragas. Similarmente, Hashem castigaria mais tarde o faraó que oprimiu Bnei Israel com 10 pragas. O faraó sofreu muito com as pragas. Agora ele percebeu que Sarai era uma mulher muito justa, uma tzadeket, que estava sob a proteção de Hashem. Ele enviou uma mensagem a Avram: Tudo isso é culpa sua. Por que você não me disse que esta mulher é sua esposa? Agora pegue-a de volta e saiam do país imediatamente, antes que alguém mais queira fazer mal a ela. O faraó estava tão assombrado com a grandeza de Avram e Sarai que enviou junto com ele sua filha Agar para servir a Sarai e aprender o seu modo de vida. O faraó deu a Avram e Sarai presentes muito caros e também ordenou que seus soldados os acompanhassem até a fronteira do Egito. Isso era algo inédito. Os egípcios mal podiam acreditar. Seu rei realmente libertara uma mulher que ele queria para si e não matara o marido dela? Isto jamais tinha acontecido. Agora todo mundo entendia que Avram era um grande tzadik e Sarai uma tzadeket. Hashem os protegia. Ninguém, nem mesmo um rei, poderia lhes fazer mal. Hashem fez toda essa história acontecer para que Avram e Sarai se tornassem conhecidos como os amigos especiais de Hashem. A viagem de Avram e Sarai ao Egito também fez com que Agar se juntasse a eles. Avram era um homem muito rico, porque Hashem o abençoara. Ele possuía muitos bois, ovelhas e também muito ouro e prata. O sobrinho de Avram, Lot, que viajava com eles, também tinha grandes riquezas. Não que ele fosse um tzadik, mas porque ele permaneceu junto do tzadik Avraham. Então, uma briga ocorreu entre os pastores de Avram e os de Lot. Avram costumava ordenar aos seus pastores: Nunca deixem meus animais entrarem nos campos de outras pessoas. Se meus animais pastarem nesses campos, eu estarei roubando o pasto dos outros. Mesmo que Hashem tenha prometido que toda a Eretz Canaã um dia pertencerá aos meus descendentes, ela ainda não é minha de fato. Assim, os pastores de Avram amordaçavam todos os animais sempre que passavam por campos que não pertenciam a Avram. Eles ordenavam aos pastores de Lot fazer o mesmo, mas os pastores de Lot não amordaçavam seus animais. Eles falavam: Muito em breve a terra pertencerá a Ló, já que Avram não tem filhos. E assim eles permitiam que os animais de Lot pastassem nos campos de outras pessoas. Os pastores de Avram sempre argumentavam que eles estavam errados, e os pastores de Lot sempre argumentavam de volta. Avram disse a Lot: Não é bom que nós briguemos. As pessoas dirão: Avram e Lot são parentes e eles não vivem em paz? Portanto, é melhor que nos separemos. Você pode escolher se prefere se estabelecer no sul, no norte da terra. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Você não precisa temer, que não estarei muito longe para ajudá-lo, caso precise de mim. Ficarei próximo o suficiente para vir em sua ajuda. Então Ló decidiu se estabelecer na cidade de Sedom. Sedom e suas 4 cidades vizinhas ficavam localizadas em margens de rios. Seu solo era, portanto, muito bem irrigado e havia excelentes pastos para o gado de Ló. A decisão de Lot foi um erro, porque as pessoas de Sedom eram as piores de toda a terra de Canaã. Eles roubavam, matavam. Naquela época, o maior insulto que você podia dirigir a alguém era chamá-lo de sedomita. Lot cometeu 2 erros. Primeiro, ele deixou de Tzadik Avraham. E segundo, ele se estabeleceu entre Rechaim, pessoas perversas. Lot ignorou a falta de caráter dos sedomitas porque ele achava que em Sedom ele se tornaria ainda mais rico.
No final, ele perdeu tudo, como nós logo veremos. Era a época de Pêssar e Avram estava assando matzot. Embora a Torá tenha sido dada somente depois da época de Avram, Avram cumpria todas as mitzvot da Torá. De repente ele viu um gigante correndo em direção à sua tenda. Era Og, o único gigante que ainda estava vivo desde antes do Mabu. Og disse a Avram: Estou vindo diretamente do campo de batalha, deixe-me contar o que aconteceu. O rei de Sedom e mais 4 reis se rebelaram contra o poderoso rei Quedorlaomer, depois de lhe servirem por 12 anos. Quedorlaomer chamou os outros 3 reis para ajudá-lo na guerra contra os cinco reis rebeldes. Quedorlaomer e seus 3 aliados ganharam a guerra. Eles tomaram todo o povo de Sedom como prisioneiros e seu sobrinho Lot está entre eles. Então Quedorlaomer e suas tropas viajaram para o norte. O gigante Og pensou: Eu quero que Avram tente salvar seu sobrinho Lot das mãos dos 4 reis. Os 4 reis certamente o matarão. Então eu tomarei sua esposa Sarai. Avram pensou: Lot está em perigo. Eu prepararei uma grande quantia de dinheiro. Talvez eu consiga resgatá-lo. Do contrário, lutarei para poder resgatá-lo. Avram reuniu seus alunos e servos juntos. Eles somavam 318 pessoas. Ele anunciou: Eu irei ajudar Lot, que está preso. Quem não tiver medo, junte-se a mim. Avram tinha 3 alunos que eram príncipes emoritas, Aner, Escol e Manri. Eles se ofereceram: Nós cuidaremos de suas posses enquanto você estiver fora. Os 4 reis já tinham avançado bastante em direção ao norte até a Síria, mas Hashem miraculosamente encurtou o caminho para Avram e seus homens. O exército de Quedorlaomer era imenso, havia milhares e milhares de soldados. Avram não se atrevia a atacá-los. Mas, quando ele olhou para cima, ele viu que a Sheriná e as hostes celestiais estavam ao seu lado para ajudá-lo. Com a ajuda de Hashem, Avram, seu servo Eliezer e o restante de seus homens derrotaram miraculosamente os 4 poderosos reis e seus exércitos. Avram resgatou Lot e todos os prisioneiros. Dentre os reis inimigos que Avram matou, também estava Nimrod, que havia jogado Avram na fornalha. Lembra da outra história? Shem, também chamado de Malquisedeque, recebe Avram. Avram se recusa a pegar qualquer espólio de guerra. O filho de Noar, Shem, ainda vivia. Ele era um tzadik que sempre servia a Hashem. Ele se mudara para Jerusalém, que naquela época se chamava Shalem, e ali oferecia regularmente sacrifícios a Hashem. Ele era conhecido como Malquisedeque, que significa Rei Justo, o que também quer dizer Rei da Cidade da Justiça. Malquisedeque escutou sobre a vitória miraculosa de Avram sobre os 4 reis, e quando Avram retornava da guerra e se aproximava de Jerusalém, Malquisedeque saiu para recebê-lo e louvar Hashem. Ele trouxe consigo pão e vinho para alimentar o exército cansado e faminto de Avram. O rei de Sedom também saiu ao encontro de Avram. Ele disse a Avram: Todo o nosso dinheiro que você tomou de volta de nossos inimigos pertence a você. Por favor, apenas me devolva os prisioneiros que você libertou. Avram levantou suas mãos a Hashem e exclamou: Eu juro que não tocarei em nenhum espólio desta guerra. Hashem prometeu me abençoar com riquezas, e ele já cumpriu sua promessa. Eu tenho muito gado, ouro, prata. Se eu pegar seu dinheiro, você irá pensar: eu fiz Avram um homem rico. 1/10 do dinheiro eu dei a Malquisedeque, que é Cohen de Hashem. Outro 10º eu darei aos homens que me ajudaram, e também a Aner, Escol e Mani, que cuidaram das minhas posses. Para mim eu não quero nada dos seus pertences, nem mesmo um simples pedaço de linha ou um cadarço.
E o Midrash explica. Hashem recompensa Avram. Hashem disse: Avram, todo o espólio da guerra pertence de fato a você, mas você está satisfeito com o que já tem. Eu recompensarei você. Você disse: não quero nada, nem um pedaço de linha ou um cadarço? Como recompensa, eu darei aos seus descendentes a mitzvah do tzitzit, que tem 4 fios duplos em cada canto. Por suas palavras, nem um cadarço, eu os recompensarei com a mitzvah de halitzá, pela qual a mulher deverá desamarrar o cadarço de seu cunhado. Nós vemos que Avram não foi prejudicado em nada ao recusar todo o dinheiro que o rei de Sedom lhe oferecera. Hashem recompensou seus descendentes com 2 mitzvot. Além disso, Hashem deu mais tarde a Avram bênçãos ainda maiores. Agora vamos a uma outra história também bastante interessante. O título é Como o pai de Rabi Yehudá Hanassi estava pronto para sacrificar sua vida pela mitzvah de Milá. Certa vez o governo romano decretou: nenhum judeu pode mais fazer Milá em seu filho. Naquela época nasceu um menino em Eretz Israel. Ele foi chamado de Yehudá. Seu pai era um dos líderes do povo judeu. O pai disse: Hashem nos ordenou realizar Brit Milá. O perverso imperador romano ordenou o oposto. A quem devo obedecer? A Hashem ou ao imperador? Eu não desprezarei as ordens de Hashem por causa do imperador. No 8º dia depois do nascimento de seu novo bebê, o pai o circuncidou secretamente. Mas o segredo não foi guardado por todo mundo. Algumas pessoas contaram ao governador da cidade. O governador chamou o pai de Yehudá e lhe disse rispidamente: ouvi falar que você circuncidou seu filho? Como ousa desafiar as ordens do imperador? O pai de Yehudá respondeu: eu fiz o que Hashem nos ordenou. O governador disse: eu sei que você é um homem importante, um líder do povo judeu. No entanto, nem mesmo você pode desobedecer ao imperador. Você será castigado. Qual será meu castigo? Perguntou o pai de Yehudá. Não sou eu quem decidirá, respondeu o governador. Eu irei até o imperador, em Roma, e contarei sobre o que você fez. Você, sua esposa e seu filho também irão para lá, e ele julgará vocês. Com o coração pesado, os pais de Yehudá se puseram a caminho com seu pequeno bebê. Eles rezaram para Hashem para que o imperador poupasse suas vidas. Na noite anterior à chegada deles em Roma, eles pararam na hospedaria de um não-judeu. A esposa do dono também acabara de ter um filho, um menino. Ela começou a conversar com a mãe de Yehudá. Por que você não parece feliz com seu novo bebê? Vejo que você suspira e tem uma expressão triste o tempo todo. Nós estamos com muito medo, explicou a mãe de Yehudá. O imperador poderá nos matar porque circuncidamos nosso bebê, apesar da proibição dele. A esposa do estalajadeiro era uma mulher muito distinta. Ela fez um sinal para a mãe de Yehudá para acompanhá-la até um quarto onde ninguém poderia ouvi-las. Ali ela sussurrou: vamos trocar de bebês. Você pode mostrar o meu para o imperador. Meu bebê não está circuncidado. A mãe de Yehudá concordou e levou o bebê não-judeu para o palácio. Quando o bebê sentiu fome no caminho, ela o amamentou. O governador estava no palácio do imperador. Ele explicou ao imperador: aqui está o judeu que ignorou suas ordens, Sua Majestade. Ele circuncidou seu filho. O imperador ficou furioso. Dê o bebê aos meus servos, ele ordenou. O bebê foi examinado, mas, para a surpresa de todos, ele não tinha milá. O governador, que acusou os pais de Yehudá, quase desmaiou. Eu juro que essa criança foi circuncidada, Sua Majestade, ele exclamou. Isso deve ser um de seus milagres. O Deus deles realiza milagres quando eles rezam a ele. O imperador ficou muito irritado com o governador, que o ridicularizou na frente de toda a corte.
Eu cortarei sua cabeça por falar mentiras, ele gritou. E quanto a estes judeus, deixe que eles circundem seus filhos se assim desejarem. Meu decreto está abolido. Com imensa gratidão a Hashem, os pais de Yehudá deixaram o palácio. Na hospedaria, os bebês foram novamente trocados. A esposa do estalajadeiro disse à mãe de Yehudá: Eu quero que nossos filhos sejam amigos quando crescerem, porque Deus realizou um milagre para você através de meu filho. Vocês sabem quem Yehudá se tornou quando cresceu? O santo Rabi Yehudá Hanassi, presidente do Sanhedrin e editor da Mishnah. O que aconteceu com o filho do estalajadeiro? Porque ele foi amamentado com o leite da mãe de Yehudá, Hashem lhe concedeu grandeza neste mundo e no próximo. Ele mais tarde se tornou o imperador romano Antôninus, que foi um grande amigo do Rabi Yehudá Hanassi e protegeu os judeus. Tal como o pai de Rabi Yehudá Hanassi, muitos judeus em gerações posteriores arriscaram suas vidas para realizar milá em seus filhos. Na época dos Hasmonaim, quando ocorreu o milagre de Hanukkah, os gregos também proibiram o Brit Milá. Eles matavam as mães cujos bebês eram circuncidados. No entanto, muitos pais e mães judeus continuaram circuncidando seus filhos até recentemente. Milá era proibida na Rússia, mas, mesmo assim, era realizada em segredo. Nosso povo sempre esteve e sempre estará pronto para arriscar sua vida para cumprir as mitzvot de Hashem. Shalom a todos!